Análise da legalidade da imagem de Jesus Cristo no Senado Federal. Roberto, vamos fazer aqui um ajuste. 10 minutos é suficiente para a defesa do parecer? Você que é um grande tribuno? Então vamos fazer um ajuste. 15 minutos. Tá bom? Porque aí já estou dando mais 5 minutos além do regimento. E depois dos debates eu peço a gentileza. Não, já está. Calma, vamos escrever. 3 minutos, tá? Para poder, se houver debate mais ampliado, todo mundo poder falar um pouquinho, a gente terminar a sessão antes às 20 horas e, se possível, ainda ter um tempinho para os oradores, caso queiram fazer alguma saudação de final de ano. Pois não. O senhor tem parecer também? Por 2 comissões? Deixa eu ver aqui então. Peraí, então, a verdade. Então, te chamo, quem vai fazer a defesa do parecer? Leonardo Iório. Iório está presente? Virtual, Iório está na sala virtual? Tá. Já viu o Iório aqui. Roberto, então vamos fazer o seguinte, são 2 pareceres. Então não vai dar para fazer como eu estava... Não, mas tu viu, não, está aqui. Não, tá aqui. São 2 pareceres, sim. Tá? São 2 pareceres. Então, não. A ordem, vou seguir a ordem que está aqui. Primeiro a Comissão de Direito Constitucional e depois a Comissão de Liberdade Religiosa. 10 minutos para cada comissão, Roberto. Vai ter que ser assim, infelizmente. Se fosse um parecer, até daria para fazer 15. Mas, diante disso, 10 minutos para cada relator. Vou pedir ao Manuel para colocar o relógio para os pareceristas apresentarem. Tá bom? Um minuto só, Roberto. Vai correr seu tempo na hora que a gente vai... Só para a gente poder ajustar aqui. Tá, Manuel? Para ter o tempo aí. Tá cronometrado. Perfeito. Por gentileza, faça um resumo. Não precisa... Coloca os pontos centrais que a gente possa compreender e depois tomar a deliberação. Roberto? Não, eu sei que sim. Tranquilo, calma. Tá tranquilo. Vamos ouvir o primeiro parecer. 10 minutos, Roberto. 10 minutos. 10 minutos. Prazo regimental. Por favor. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Meus queridos confrades e confreiras, boa noite ao meu, hoje, presidente Impectores. E eu começo lendo a emenda para ser mais objetivo. Trata-se da indicação 52 de 2023 do confrade Dr. Arnon Velmovitch. E tem a seguinte emenda: legalidade do crucifixo no plenário do Senado Federal. A Constituição de 1824, a tradição político-religiosa herdada das cartas absolutistas europeias e as constituições republicanas brasileiras, definidoras do Estado laico. Breve histórico do tema. Colocação do crucifixo no plenário do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal. E aí, senhor presidente e demais colegas do plenário, e do plenário virtual também, eu faço um introito e começo dizendo que esse parecer versa sobre a análise da legalidade da imagem de Jesus Cristo no Senado Federal, cuja indicação segue fundamentada na justificativa do laicato adotado pela Constituição. E ela argumenta que, numa Constituição laica, não seria admissível que se tivesse no plenário do Senado Federal o crucifixo mostrando a figura de Jesus Cristo morto na cruz. E, da mesma forma, também no Supremo Tribunal Federal, onde lá se encontra até hoje, e o argumento é de que há, na própria composição do Supremo, ministro de credos religiosos diversos. E isso também seria não só, de certa forma, uma ofensa aos ministros, como também à nação como um todo, já que a Constituição é laica. Bom, aí eu faço um breve histórico da Constituição.
e digo o seguinte: logo após a nossa independência, em 1822, pode ser dito com todas as letras que o Brasil era um país sem lei. Se fazia necessário que a nação se tornasse um Estado soberano sob a visão de uma carta política que marcasse sua entrada no concerto geopolítico dos países civilizados. Era o nascimento do Império de Dom Pedro I. Embora outorgada por vontade própria do imperador, a nossa primeira Constituição, de 25 de março de 1824, representou ao cenário nacional da época o Brasil que se tinha e herdara da pátria-mãe suas tradições, princípios e costumes. Traduzia, assim, todas as práticas existentes no absolutismo europeu, onde o poder absoluto do monarca era advindo de Deus, que ungia o soberano de plenas condições para conduzir seu povo. Portanto, não se pode imaginar que, em seu preâmbulo, a Constituição omitisse o mandato divino, dizendo com todas as letras, aspas, Dom Pedro I, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. E aí eu passo a analisar a influência cristã e católica dos povos americanos, que foi herdada da europeia. Não foi diferente em nossas terras. Os governos e a Igreja Católica, Apostólica e Romana estavam intrínseca e indissoluvelmente ungidas pelo liame de Deus. Não se pode imaginar, nos tempos de então, que religião e política não se constituíam numa só corrente, cujo elo era Deus. Não se imaginaria, já no artigo 5º da Carta de 1824, que daquela carta que dizia verbes: a religião católica, apostólica e romana continuará a ser a religião do império. Todas as outras religiões serão permitidas com o seu culto doméstico ou particular em casas para isso destinada, sem forma alguma exterior de templo, fecho aspas. Sublinhei no texto o verbo no futuro, continuará, como que para demonstrar a influência da tradição da nação portuguesa em nossos costumes. Note-se que a primeira Constituição democrática que o mundo conheceu, a americana, embora sendo oriunda de uma nação religiosa, não cita em seu preâmbulo o nome de Deus. Pois bem, a nossa Constituição de 1824 durou 65 anos e se constituiu na segunda mais duradoura do mundo, atrás apenas da americana, que perdura até nossos dias. Nenhuma das duas se tem notícias que foram questionadas por emitir uma e omitir a outra. O nome de Deus, em ambas, se nota estampada a tradição vivida nas épocas promulgadas. A tradição assim dita retrata o momento histórico de uma causa, a carta política nascente. E aqui eu pulo para ser objetivo e começo falando na Constituição de 1891, muito influenciada na Constituição americana e com o imenso saber e contribuição de Rui Barbosa, mas que também, no seu preâmbulo, não citava Deus no seu preâmbulo. E aí, essa Constituição cai com a República Velha e nós temos, então, a Constituição
a primeira Constituição republicana democrática do Brasil, de 1934, que, em seu preâmbulo, cita Deus como inspiradora dos constituintes a criar um norte à nossa organização política transformada em Constituição. Foi uma Constituição boa, mas o mundo vivia um momento muito difícil. E a Europa se degladiava entre três princípios: o comunismo de Stalin, o nazismo de Hitler e o fascismo de Mussolini. E um frenesi dessas três ideologias se refletia também no Brasil. E a eleição que deveria haver em 1934, ou em 1936, que era a primeira eleição, 1936, o então presidente ungido, Getúlio Vargas, chegou à conclusão que não era possível governar com essas três correntes em ebulição no Brasil. E aí ele chama o seu jurista de plantão e outorga a Constituição de 1937, a chamada Polaca. E o Brasil viveu o momento de ditadura até 1945, quando, então, termina a guerra e volta a alvorecer a democracia no Ocidente. E aí, o Getúlio é deposto pelos militares e se cria uma Assembleia Nacional Constituinte. E aí é votada a Constituição de 1946, no dia 18 de setembro, que foi uma Constituição plástica, onde todos os setores ideológicos da vida brasileira estavam ali representados. Infelizmente, esta Constituição foi rasgada, senhor presidente, pelos atos institucionais que surgiram a partir de 1964. Mas que, por pura ironia, embora sendo outorgada e entregue ao Congresso para que fosse imposta ao Doutor Roberto, também falava em Deus. 2 minutos. Quanto? Já acabou o tempo, mas Acabou meu tempo? já uns 10 minutos. Não, pelo meu relógio... Não, 10 minutos. Não, dá 10 minutos, Roberto. Já marcou aqui. Eu estou marcando aqui e marcou também. Então, Mas não, calma, rapaz. Não, tranquilo. Você obrigado. vai ter mais 2 minutos Não sei se... para fazer apresentar a sua conclusão. Eu vou direto... Vamos pra à conclusão. Apenas para dizer o seguinte: todas as constituições, inclusive as constituições outorgadas pela ditadura, falavam em Deus. Falavam em Deus. E aí surge o problema de se mostrar que em todas as constituições, quando se estabelece o poder constituinte originário, nem toda a tradição de um povo é retratada numa Constituição. E qual foi a maior tradição que se legou à era cristã no Brasil? Com o calendário gregoriano, com os séculos, medindo o tempo a partir dos séculos, com as grandes datas cristãs, como o Natal, como a Semana Santa. E aí surge a necessidade de se fazer uma demonstração cristã, num Ocidente cristão. E qual era essa demonstração? Era a demonstração do Cristo crucificado na cruz. E o que representava aquela tradição, aquela cruz? O símbolo da paz. Eu vos dou a paz. Eu vos deixo a minha paz. E é esse o recado que o povo brasileiro retratou na Constituição
de 1988 e que está sendo respeitada até hoje. Então, essa briga já é antiga de se saber se a figura do Cristo crucificado no plenário do Senado ou do Supremo, se ela trai o laicato da Constituição. Ela não trai o laicato da Constituição. Ela quer a paz, ela retrata a tradição de um povo. E é isso que precisa ficar bem acentuado. E digo, para finalizar, senhor presidente, que essa discussão ela não é de hoje, mas quero acentuar. O Brasil é um país ecumênico. Nós não temos nada contra nenhuma Roberto, religião. desculpe interrompê-lo, mas Cristo apenas demonstra pedir a gentileza da paz de um povo. Obrigado, Roberto. Vou pedir a gentileza para que todos conclarem a sua exposição, mas para prosseguimento do debate, pedir que você leia, por favor, apenas o último parágrafo do seu parecer, que eu li aqui, ele é muito claro. Por favor, todos postos, só não quero que você leia para que eu vou garantir o mesmo tempo para o Iório também. Muito obrigado, muito obrigado. Por favor. Apesar dos pareceres não há conflito entre os pareceres. A tradição do povo... Não. Todos postos. É o último. Conclusão, por todos postos. É o que nós vamos votar. Expostas as considerações... Não. Por todos postos. A última folha. Última folha, Roberto. Por todos exposto, tem na sua assinatura. Isso. Posso ler para você aqui? Por todo exposto, isso. Podemos concluir que a opção pela colocação do símbolo cristão representando Jesus Cristo morto na cruz não ofende a Constituição nem privilegia as religiões cristãs, mas apenas nos remete à tradição de nosso povo, que deve ser respeitada sem qualquer desdouro para outras crenças religiosas, pois também, por tradição, somos um povo ecumênico. Muito obrigado. Finalmente, por se tratar de um tema consultivo, entendo que não é o caso de remessa para qualquer órgão governamental por impertinência. E, terminando, quero apenas afirmar que este tema constitui um tema periférico entre os constitucionalistas. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Roberto. Muito agradecido pelo seu parecer. O parecer, como todos sabem, está à disposição de todos. Ele é publicado, está na página do Instituto, não só para os nossos associados, mas também para a comunidade em geral ter conhecimento. Agora, vamos passar a palavra para o doutor Leonardo Iório, que vai ter, vou garantir também, 12 minutos, de uma forma garantir para o Roberto, 12 minutos para o doutor Leonardo Iório. E eu peço ao Manuel, por gentileza, que, se possível, deixe o reloginho na tela para que as pessoas possam ir acompanhando. Até ajuda também o relator. Leonardo, a palavra é sua. Doutor Jorge Folena, me escutam bem? Muito bem, Leonardo. Muito obrigado. Então, eu cumprimento Vossa Excelência, assim como os demais membros da mesa, os confrades e confreiras. Eu vou dispensar a leitura da emenda, porque já foi lido pelo nobre colega, se trata do mesmo tema, e eu gostaria apenas de, já uma vez falada sobre a questão histórica, adentrar um pouco mais no conceito do princípio da laicidade no Brasil, que às vezes há uma certa confusão em que há uma mistura do conceito de laicidade com o que seria o laicismo, uma ojeriza à religião, uma anulação da religião, e como as palavras laicidade e secularização, como vários autores advertem, elas às vezes causam uma confusão, é muito importante que a gente possa voltar às raízes da nossa secularização. Um autor chamado Stefano Martelli, ele vai dizer qual é a origem dentro daquele estado da secularização, da laicização, e nisso eu já inicio, quer dizer, após um estado confessional como nós tivemos, que foi o imperial, ou seja, encramado, e aí a gente vai ver o que é o estado não laico, ou seja, onde eu tenho um juízo eclesiástico, onde, na verdade, os padres, parte do clero é funcionário público,
existe a necessidade do padroado por meio do imperador, ou seja, isso muda com o decreto 119-A de 1890, onde então nós fundamos a laicidade brasileira e que ela se divide, na realidade, e eu já pulo, inclusive, para a nossa Constituição, valendo-me aqui de que o colega já fez uma excelente exposição das outras constituições, de que mesmo à luz da Constituição de 88, o princípio da laicidade ele tem que ser visto, lógico, do ponto de vista do artigo 19, como essa separação política, essa separação jurídica, essa separação institucional da Igreja Católica, mas, ao mesmo tempo, o princípio da laicidade tem uma segunda coluna, que é o dever do Estado de garantir o nosso direito fundamental de liberdade religiosa, ou seja, o princípio da laicidade ele vai trazer uma dimensão que é histórico-cultural dentro dessa ideia da liberdade religiosa, garantir a efetividade da liberdade religiosa, uma garantia, obviamente, que é a própria jurídico-constitucional, que eu aqui já citei, e também uma dimensão axiológica, que são os valores cristãos que formam a história da nossa sociedade. Eu não diria só a sociedade brasileira, mas, sobretudo, uma visão mais ampla da sociedade cristã. Eu me recordo que, há uns anos atrás, há uns 10 anos, eu estava num evento numa universidade em Roma, onde recorrentemente se falava na sociedade cristianamente inspirada, ou seja, a própria nossa ideia de razão ocidental ela está ligada à história do próprio cristianismo. Mas o que eu quero fundamentar, sobretudo, aqui é que dentro do direito de liberdade religiosa, e hoje, por acaso, doutor Folhena, nós lançamos na OAB, exatamente nessa data, a cartilha de combate à intolerância religiosa. Eu poderia partilhar com os senhores que o direito de liberdade religiosa ele se reparte em inúmeros outros direitos: possuir ou professar uma crença religiosa, comportar-se, vestir, usar os seus símbolos religiosos, fazer proselitismo, ou seja, procurar novos fiéis, casar, ser sepultado, e uma delas também diz respeito à questão do patrimônio histórico-cultural. O patrimônio histórico-cultural, inclusive, de forma material e de forma imaterial. Então, eu diria que, no que diz respeito à questão da manutenção do crucifixo, tanto no prédio, no plenário da Câmara como no plenário do Senado, no meu parecer, inclusive, eu indico a página, quem tiver interesse em visualizar como eles estão, a página tanto do Senado quanto da Câmara mostram muito bem. Inclusive, do Senado abaixo tem a imagem de Rui Barbosa. Há de se entender, então, vendo por esse aspecto cultural, por esse aspecto histórico, que, aliás, já foi reforçado no parecer anterior. Eu cito, inclusive, um filósofo, Gianni Vattimo, que faleceu, inclusive, recentemente, que ele chega, inclusive, a citar que há até uma certa invisibilidade religiosa do crucifixo, ou seja, ele hoje não representa mais necessariamente a Igreja Católica, nem só a fé católica, mas ele representa, de fato, esses valores cristãos que inspiraram e construíram a nossa sociedade. Então, eu até no parecer, eu abordo uma questão que eu acho uma comparação perigosa, que às vezes nós comparamos, por exemplo, com Cristo Redentor ou com os nomes dos estados. A gente tem que abordar esse caso especificamente nessa questão, ou seja, o crucifixo mantido, como já está há muito tempo, nessas duas casas, né, que formam o nosso parlamento. Então, ele vai dizer que, na nossa sociedade, o crucifixo se torna um símbolo praticamente quase óbvio, e que ele não necessariamente ele deixa ali, ele cria uma violação à isonomia com as demais religiões. Então, isso também indo por esse viés cultural, por esse viés histórico, por esse viés da formação da nossa cultura, da nossa própria ideia de indo num aspecto até além do direito, da própria ideia da construção da razão ocidental, da lógica ocidental, da ciência ocidental. O crucifixo tem toda essa representação. Eu vou aqui pular, não vou ater ao fato de que esse tema, inclusive, já foi enfrentado pelo CNJ em 2007, né, entendendo que não há inconstitucionalidade, ou seja, não há violação do princípio da laicidade em relação à manutenção do crucifixo. Aliás, ontem mesmo eu estive visitando o Museu da Justiça, por exemplo, e ambos os tribunais dos júris, que hoje têm 100 anos praticamente aqui na Rua Dom Manuel,
tem os seus crucifixos lá. Então, eu acho que nesse aspecto é que o que poderia ser, isso foi debatido na nossa comissão até inconstitucional, é que venha a haver o uso indevido do crucifixo para fazer, aí sim, proselitismo de alguma religião, porque aí nós violaríamos essa isonomia em relação à religião. É muito importante, inclusive, eu acho, nesse aspecto, que a gente também possa entender que e há uma visão até a própria do autor, do filósofo Habermas, ou seja, da necessidade até de não haver um esgarçamento social no romper desnecessário, às vezes, justamente com as raízes daquilo que representa a nossa cultura no sentido amplo, material e imaterial. Zé Afonso da Silva, inclusive, abre bastante essa questão. E eu diria, inclusive, já me encaminhando aqui porque eu me vali, inclusive, doutor Jorge, que eu estou numa situação confortável, já que o colega expôs, e eu acho que não há nenhum tipo vamos dizer, de contradição entre a conclusão dos pareceres. Acho até que essa discussão, ainda que ela por alguma razão, queira trazer uma reflexão sobre o ser de nação, sobre a nossa existência como nação, acho que há milhões de outras formas pelas quais nós podemos discutir. Se nós fôssemos levar isso a fundo, nós teríamos inúmeras questões que nós poderíamos refletir. A nossa própria casa, o plenário onde Vossas Excelências se encontram, está recheada de inúmeros ilustres brasileiros, mas que também podemos aqui trazer algumas contestações, e aí seria quase uma visão iconoclasta. Eu até citaria um exemplo, antes de encerrar. Nós temos uma Constituição que é uma Constituição ainda com todo o reflexo da filosofia positivista, a ordem e progresso. Imagine que nós hoje também fôssemos entender que isso nos ofende do ponto de vista filosófico. O que iríamos fazer? Alterar a nossa bandeira? Ter de mudar? Nós não temos lá a dignidade humana na bandeira, não temos a democracia, temos ordem e progresso. Então, eu vou ler apenas a conclusão do meu parecer, que está disponível àqueles que assim desejarem, reforçando essa questão do símbolo, não hoje mais como um símbolo meramente católico, mas, sobretudo, como um símbolo cultural, material e imaterialmente. Eu diria que há toda uma feição, já lendo o final do parecer, há toda uma feição totalizante e fundante no uso do crucifixo como símbolo cristão histórico, e não como símbolo apenas de uma religião atual, como seria, no caso, a católica, na força, inclusive, da multiplicidade dos nossos influxos culturais, sociais, econômicos, políticos, filosóficos e jurídicos, que nos remete, por exemplo, à genealogia da formação da nossa própria nação e do nosso Estado, da nossa sociedade de cultura cristãmente inspirada. Isso também não tem nenhuma relação com o fato, e aqui eu não estou defendendo isso, se a nossa sociedade é majoritariamente cristã ou não. Não tem correlação com isso, porque isso também ofenderia o princípio da isonomia. O que eu estou me baseando é na questão da formação da nossa cultura. Por isso, o crucifixo é a representação dessa origem religiosa, dessa genealogia comum das colunas sobre a qual a nossa sociedade foi edificada. Parece-nos, assim, em conclusão, salvo o melhor juízo, que a manutenção da imagem de Jesus Cristo crucificado, especificamente no Congresso Nacional, não viola a Constituição nem o princípio da laicidade, não constituindo muito menos privilégio para a religião. Eu espero ter cumprido o tempo regimental e agradeço a atenção de Vossas Excelências, caros nobres colegas. Muito obrigado. Agradecemos, Leonardo, cumpriu exatamente o tempo. Muito obrigado. Ficou. Então, não há a conclusão que o Leonardo acabou de ler e a conclusão do Roberto são idênticas, praticamente iguais. Todas as duas. Então, não há divergência. Então, eu vou perguntar ao plenário, né? Não, já foi apresentado. Então, não há divergência. Há necessidade de debate? Não, perguntando. Então, vou abrir inscrições para o debate. Primeiro, vamos começar logo a inscrição. Na sala virtual, se alguém quiser debater, clicar na mãozinha para poder sabermos aqui se há interesse. Então, vamos lá. Vamos aos inscritos. Joicimar. Então, calma, vamos todo mundo, dentro do prazo. Joicimar, qual é o próximo? Juliana, você vai ser segura, você e o Miro. Forma especial. Ariberto. Então, só há 2 inscritos por enquanto. Então, vou terminar as inscrições agora.
Vai falar também, Sérgio? Não, então tá bem sobre o tema do parecer? Então, calma. Então, são 3 inscritos. Então, Joicimar, Heriberto e o Alexandre. Estou dando por encerradas as inscrições, tá? Não, Agostinho é outra coisa. Ele está inscrito. Calma aí. Então vamos lá. Joicimar, 3 minutos. Prazo regimental, por favor. Não, já foi lido o parecer, Heriberto. Não há divergência. Não há divergência. Não há divergência. Estão todos na mesma linha. Por favor, Joicimar, 2 minutos, prazo regimental, por favor. Boa noite a todos, senhor presidente em exercício. Apenas pontuar, já que não há discordância, eu até adiantei com o Roberto, nosso querido Roberto, que o parecer dele e do nosso companheiro Iório não enfrentaria resistência, porque é um tema que me pareceu pacífico. Mas eu gostaria de pontuar o seguinte: eu acho, presidente, que quando a gente fala em laicidade, né, quando a Constituição diz que o Estado não privilegiará nenhum culto em detrimento do outro, isso está na Constituição, eu acho que ou se coloca de todos ou não se coloca de ninguém. Se há um crucifixo, poderia ter um tridente de Exu, por exemplo. Fala-se em Exu, tem gente que até faz o sinal da cruz, com medo, né, com não sei que tipo de preconceito, que tipo de ignorância incide nesses assuntos. Né? Ou bota todo mundo ou não bota ninguém. Todavia, eu observo o seguinte, presidente: o direito ele não deve ser interpretado de forma abstrata, e sim dentro da conjuntura social, dentro de uma tessitura social. Eu observo o seguinte: os movimentos contra imagens, contra monumentos, contra símbolos religiosos, quaisquer que sejam, na verdade não estão preocupados, em essência, com a laicidade, o Estado de Direito. Na verdade, representam tendências fundamentalistas no âmbito da nossa sociedade. São essas tendências que quebram o terreiro, que fazem vandalismo em igrejas. Nesse sentido, eu acho que é um ato de resistência democrática deixar Jesus Cristo no Senado, onde quer que seja. Porque, nesse caso, estamos valorizando aspectos da nossa cultura, que estão sob um ataque fundamentalista. Então, concluindo, presidente, eu acompanho os pareceres com essa ponderação que eu faço. Só não abre divergência. Não abre divergência, tá bom. Não, só tá perfeito. Só ressalva na fundamentação. Heriberto, 3 minutos. Presidente, ilustres colegas presentes e virtuais, não é a primeira vez que esse sócio, que ele é sionista, ele não é judeu. Há uma diferença entre judaísmo e sionismo. Eles têm pavor da cruz. Doutor Heriberto, esse tema não é o tema do debate. Não, eu vou chegar lá, professor. Por favor. Eu vou chegar lá. Por favor. O que acontece é que as naus do Cabral, quando aqui chegaram, elas portavam a cruz nas velas. E isso se incutiu dentro da nossa sociedade e permanece até hoje. Essa normalidade da cruz, do uso da cruz, se faz em todos os momentos, em todos os locais, indiferentemente do sexo, da raça, da cor e etc. Então, você propor que seja excluído um símbolo que é o símbolo da descoberta do Brasil, da nau do Cabral tinha lá a cruz, que era paga pelos cristãos novos, está entendendo? É um absurdo. E eu chamo a atenção para os mais novos que não é a primeira vez que esse membro do Instituto faz essa ponderação. Ele já foi derrotado uma vez, há 10 ou 15 anos atrás, e agora vai ser derrotado mais uma vez. É só isso. Obrigado, doutor Heriberto, mas eu quero esclarecer que não foi esse a indicação, em nenhum momento foi feita referência nesse sentido que Vossa Excelência concluiu agora. Não é isso, não é isso.
é apenas debatendo, como foi bem colocado nos pareceres, a respeito do crucifixo no Senado Federal. Nada mais do que isso. Então, eu tenho que também assegurar e fazer o respeito pelas manifestações de todos os associados do Instituto. O próximo inscrito é o Alexandre. Vai usar a palavra, Alexandre? Tá, 3 minutos. 3 minutos, Alexandre, por Senhor favor. presidente, em nome de quem cumprimentou, muito bem-vinda à nova sócia, ou a quem ainda estiver. Não, mas o microfone. Fala mais alto. Alô, alô, tá me escutando melhor agora? Tá som, mas... Tá com som? Senhor presidente, eu concordo com as conclusões. Porém, quando o Roberto comenta que a cruz representa a paz, eu discordo. A cruz, historicamente, né, através da humanidade, ela representou repressão, discriminação em relação a outras crenças religiosas. Enfim, então, o cristianismo por si, como já dizia Friedrich Nietzsche acertadamente, né, é o mal do Ocidente. Né? Então, em prol do nome de Deus, se cometeram N atrocidades, nazismo, fascismo e tantos outros. Né? Então, eu concordo com o seu parecer. A cruz por si, embora represente a morte, porque era a pena capital aplicada àquele que infringia as normas do Estado romano, né? Então, Cristo, se existiu, ele foi condenado à morte pelo Estado romano com o apoio do clero judaico de então, mas a cruz por si só não impede a laicidade do Estado. Apenas abordando paralelamente o que foi dito anteriormente, queridos, não confundam o judaísmo com o sionismo. Sionismo é um movimento político no judaísmo. Por favor, Alexandre, esse não é o tema que nós estamos debatendo aqui. Eu estou respondendo a algo que foi dito Não agora. erroneamente aqui agora. Não é o tema Mas de toda sorte, eu concluo, né, dizendo que aprovo as conclusões de ambos os pareceres. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora, o indicante não está presente e vou garantir, caso queira falar, os presidentes das duas comissões, o Miro Teixeira e o Gilberto, caso queira fazer uso da palavra. Eu acho que está bem claro a questão. Eu acho que não há controvérsia, nem os debatedores divergiram. Só fizeram acréscimos, considerações, mas todos, né, encaminharam no sentido da concordância da conclusão dos dois pareceres. Então, nesse sentido, quer falar, Miro? Então, por favor, Miro, por favor. 3 minutos. Não preciso disso, não sei se estou com som. Está sim. Não preciso disso. Cumprimento os dois pareceristas e cumprimento Vossa Excelência pela condução dos trabalhos, porque estamos estabelecendo novamente a paz na discussão desse tema. Paz em Cristo. Amém. Parabéns. Muito obrigado, Miro. Então, Gilberto, por favor. Presidente da Comissão de Liberdade Religiosa. Até 3 minutos. Vontade sua. Saudando todos os nossos consórcios e dando alegria de ter gente nova chegando e vendo como é que funciona na casa. Não há ideias iguais, não há pensamentos únicos. Esta é a casa da diversidade. Agradecendo ao doutor Iório por ter vocalizado que a nossa comissão trabalhou, de bastante debate na comissão, e não foi por unanimidade na própria comissão, nessa perspectiva histórica que temos, mas entendendo, e o material dele excepcional, que se somou ao doutor Roberto. Não houve nenhum encontro, nenhum debate, foram pareceres isolados, autônomos e que se coadunam na visão de que é uma visão histórica tradicional brasileira. E é a partir disso que temos imagens, crucifixos, como temos na Bahia, o Dique do Tororó, lá lindas imagens de orixás que lá são colocadas e que o governo federal as cobre, as guarda, etc. Então, esse é o país diversificado que temos, por isso, parabéns à Comissão de Direito Constitucional, ao presidente Miro Teixeira, ao doutor Leonardo Iório, ao doutor Roberto Pereira parecer, esse plenário, que está se posicionando mais uma vez. Aqui votamos a questão da laicidade do ensino confessional. E no Supremo sustentamos. E agora reiteramos que a Constituição é límpida e integral quando mantém a perspectiva cristã do povo brasileiro. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Gilberto Garcia. Então, como eu estava encaminhando, não há divergência entre os pareceres. Inclusive, nos debates também, algumas considerações. Nesse sentido, eu faço um encaminhamento aos plenários. Se não houver divergência, vou dar os dois pareceres como aprovado e sendo a posição do Instituto dos Advogados Brasileiros. Então, como não há divergência, dou os pareceres por aprovados.